Jin Yu Jin Jan San Pema Ge Sa Dong Po La Yat Sen Chogi Nyu Drum Nye Pema Jung Ne Je So Dran Kor Do Kadro Man Pe Kor Je 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 So Dan Drum Che Jin Jin Lam Chir Je So So Guru Pema Si Je Hum Jen Yu Jen Om Jan San Pema Ge Sardom Pola Yat Sen Chogi Nyodrum Nye Pema Jun Ne Je Sodran Kordo Kandro Mampe Kor Je 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 Sodadrup Che Jin Jin Lam Chir Je So So Guru Pe Ma Si Je Hum Om Arjen Yu Je Lo Jem San Pe Ma Ge Sa Dom Po La Yat Sen Chogi Nyon Drum Nye Pe Ma Jung Ne Je Son Drang Kor Do Kadro Man Pe Kor Je 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 So Dan Rup Che Jin Jin Lab Che Je So So Guru Pe Ma Si Je Hum Sanjin Chodan Sochi Chonan La Jancho Badu Dani Chamsu Chin Dagi Jinso Jipe Sonan Che Drola Pinchir Sanje Drupa Shur Sanjin Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dani Chamsu Che Dagi Jinso Jipe Sonan Che Drola Pinche Sanje Dropa Shu Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dagi Chamsu Che Dagi Jinso Jipe Sonan Che Drola Pinche Sanje Dropa Shu. Então, eu vou colocar aqui o link do texto, eu acho que eu já coloquei, né? Esse é o texto de hoje, para quem não está ali no grupo, vou colocar. A gente vai começar olhando um trechinho da semana passada para poder fazer sentido o que a gente vai olhar hoje, né? Não vai ficar muito solto. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Bom. Aqui foram os dois. Então, no meio dessa loucura toda, né, que as coisas ficaram tudo super intensas, né, nos últimos dias, últimas semanas, mas os últimos dias foi muito intenso, ainda tá, né? A gente vai olhando o que está acontecendo no jornal, assim, o que está vindo no WhatsApp. Aí a gente abre um texto como o Diálogos e um Sonho no meio daquilo, parece completamente sem sentido, né? Parece, assim, uma coisa lunática, né? Lunática, né? A gente tem 1 milhão de coisas mais objetivas, assim, para resolver, e agora nós estamos olhando esse negócio antigo, né? E com uma linguagem, assim, um próprio sentido, um significado abstrato, né? O que tem a ver, né? É muito interessante
olhar isso, né? Porque, por exemplo, as coisas mudaram, né? De domingo para cá, as coisas mudaram. Ainda assim, a gente olha, por um lado, a gente olha para as paredes, para as árvores, para os vidros, eles seguem iguais, né? Então tem uma sensação interna que alguma coisa mudou. Essa sensação interna, ela é muito importante, ela é verdadeira, mas ao mesmo tempo é como se ela reforçasse em nós a lembrança de que o suco, assim, o sangue da realidade reside num aspecto sutil, não está dentro das coisas, né? Porque a gente tem uma sensação que agora a gente tem uma base para fazer uma outra coisa. Só que a gente não encontra isso necessariamente nas coisas que vão acontecendo para nós, assim, né? Mas ainda assim parece que é, eu também acho que é. Então, isso é o fato de que a experiência de liberação, a experiência de sofrimento, ela sempre reside nessa dimensão sutil. Para a gente não esquecer disso, porque a gente está tão enfiado no samsara que a gente tem que ser alfinetado, assim, para lembrar, né? Então é como se a gente precisasse quase que corporalmente ser cutucado para lembrar de novo disso, né? Então a gente vê essa experiência de densidade das coisas, ela sequestra a gente completamente, né? Então, por outro lado, isso nos mostra também essa visão, né, que a gente vai olhar desses mestres budistas, né, eles dizendo que embora a visão deles seja tão ampla quanto o céu, o Rinpoche dizia isso, o cuidado com a ação de causa e efeito é tão refinado e cuidadoso quanto alguém que está pegando assim num grão de farinha, porque a gente vai vendo, vai ficando claro que isso que a gente vai chamar de uma experiência material das coisas, né, da realidade, ela tem total influência sobre nós. A gente não está no ponto de imaginar que a gente pode simplesmente dizer que, bom, é só o samsara. Não, não é só o samsara, é muita coisa. O samsara tem um super impacto na nossa vida, né? Na vida dos seres todos. Então a gente vai também tomando cuidado, né? Porque a gente vai vendo a densidade dessa experiência toda, né? Então, o Muso Soseki, ele está sempre nos fazendo essa ponte da colocação da pergunta, né? O nome do título do texto, né? É um diálogo. Então, um conjunto de perguntas e respostas, e as perguntas é como se elas viessem sempre de um lugar que é um pouco o lugar que a gente olha, assim, né? Tudo tem vida própria, os culpados são os outros, e as coisas, a gente dá uma olhada, elas parecem que existem por elas mesmas, é como se fosse um jeito meio espontâneo, assim, da gente olhar para tudo e todos, né? E o Muso Soseki, ele vem nos resgatar, assim, desse poço, e nos coloca para olhar para cima, né? Ele vem nos relembrar um aspecto profundo das coisas que a gente esquece pelo fato de a gente ser arrastado por elas. E a gente não vê que não está sendo arrastado, né? A gente não vê que não vê. Então o samsara vai se construindo desse jeito, né? Então é um pouco o contexto assim da conversa toda como a gente tá olhando, né? Então a gente vai voltar no texto da semana passada, que é para a gente poder concluir aqui também poder fazer sentido, né? O que a gente vai olhar hoje. Porque como é uma conversa, é um diálogo, ele tem um sentido sempre de continuidade, né? Então, a gente vai voltar a esse capítulo 49, né? Vocês conseguem acessar ali esse trechinho? Diz 49? É o que eu coloquei aqui no chat, né? Que é um arquivo de PDF. Aí tem 3 capítulos, 47, 48, 49. Então aqui
ele vai começar a aprofundar a própria noção que a gente tem de como fazer prática, né? Eu tenho uma história tão engraçada com com essa história, porque uma vez a gente estava na Índia e a gente conseguiu uma entrevista com a Kandrolá, que é essa grande Dakini, né? Essa grande mestra que ela é também oráculo do Dalai Lama, né? Talvez eu já tenha visto alguma coisa dela, né? Um ser incrível, a Kandrolá, né? Ela é uma Rinpoche. E a gente conseguiu uma entrevista assim com ela pessoal, né? Eu e o grupo a gente estava junto lá. Mas a Kandrolá não fala nem inglês, ela só fala tibetano. E aí a gente achou uma pessoa que se ofereceu para ser tradutor para a gente, né? Ser intérprete. E aí as pessoas se juntaram e acharam que eu tinha que fazer a pergunta. Aí eu fui conversar com a intérprete, essa, né, a tradutora, sobre a pergunta que, enfim, a gente ia fazer para ela, né? E aí a tradutora era uma mulher também, e ela era uma monja da tradição Gelugpa. Então ela estava no meio ela estava faltando aula aquela tarde, né, para poder traduzir para gente. E ela, no meio daquela coisa Gelugpa, assim, completamente filosófica e, e densa, assim, né, dos termos, enfim, uma ênfase muito grande nesse aspecto de estudo, né. E eu fui fazer uma pergunta, assim, sobre a prática, uma coisa prática, enfim, né. Eu acho que eu passei uma meia hora com a pessoa para poder me fazer entender, porque eu disse: "Olha, eu queria perguntar para a Câmara lá, então, sobre como é que a gente pode aprofundar a prática, não sei o quê". E aí ela dizia: "Como assim prática? O que que é prática? O que que você define por prática?". Aí começou um debate. Não tinha uma base de conversa mínima, assim, de bom senso, de falar da prática. Aí tudo era alguma coisa que você tinha que definir, que decidir, então era um debate, né. Eu fui me irritando com aquilo, né. Até que a gente conseguiu chegar num senso comum e mandar a pergunta, né, pra Cândida lá responder. Mas é como se fosse uma visão que ela não viesse necessariamente, assim, de dentro, né. Uma coisa que parte de dentro, uma coisa que a gente pega um conceito e acopla num outro conceito, e aquilo sempre parece que é um pouco descolado, assim, do coração, né, um pouco descolado da própria experiência. Então aqui, vocês vão ver, o Zen é muito curto, né, a forma como ele vai abordar isso é muito direta. Especialmente, é tão curto que ele vai observar como que a gente, quando pensa que está fazendo uma prática certa, assim, uma prática direito, é porque o nosso corpo está de um certo jeito, ou a nossa fala está de um certo jeito, e a nossa mente está de um certo jeito. Aí se o corpo está aprumado, não está doendo de preferência, né? Se a gente imagina que a gente está quieto, está com poucos pensamentos, e que a mente, sei lá, a mente está clara, a gente está fazendo a prática verdadeira. É como se a unidade de medida que a gente utilizasse fosse o corpo, a nossa fala, né, a energia também associada a isso, e os pensamentos, o que está acontecendo ali. E aqui ele vai oferecer uma visão que ultrapassa isso, né? Para nós é um pouco chocante pensar essas coisas, né? Então ele vai dizer assim: eu posso compreender que o que você diz, que o cultivo do Zen, aqui o Zen seria o budismo, né? Essa forma muito profunda de olhar para o budismo, né? Então não está ligado a gente virar seguidor do Zen específico, né? Mas essa forma profunda, que é um pouco o que a gente faz no SEB também, né? Eu posso compreender por que você diz que o cultivo do Zen ou do Dharma, ele não depende nem do corpo e nem da boca, da fala, né? Mas tem o Muso Soze que diz que também não depende de uma posição da mente.
Aí o imperador, né, que é quem está fazendo a pergunta, ele diz assim: e se não depende da mente, por que então você fala em aplicar a mente na prática? Porque começa a surgir essa instrução, né, de aplicar a mente na prática. Então ele diz assim: dizer que o cultivo do Dharma, do budismo, do Zen, não depende do corpo, da boca ou do intelecto, corpo e fala e mente, né? A gente no budismo tibetano ouve muito falar dessas três partes, né? Não significa que, como no samadhi não budista do não pensamento, ou no samadhi hinayana da extinção, ele envolva a aniquilação do corpo e da mente. Aquilo que as pessoas comuns acreditam ser o corpo e ser a mente é ilusório como flores no céu. Então aqui já é duro de pensar, né? Aquilo que a gente imagina ser o corpo e ser a mente é ilusório como flores no céu. Porque a gente não tem uma visão, por exemplo, de olhar para o corpo como se fosse um veículo, né? Por exemplo, a gente olha para o corpo ele é a nossa sede, né? Ele é a nossa base. Então, o corpo é onde está tudo. Então, as nossas dores, os nossos prazeres, né? O corpo é a sede, né? Do nosso mundo, vamos dizer assim, do nosso samsara. E aí, a partir dessa noção do corpo, né? Corpocêntrica, né? Antropocêntrica, o mundo todo a gente começa a olhar a partir disso, né? E começa a ter cadeira, começa a ter sofá, começa a ter garfo, né? A gente começa, o mundo todo ele parece que vai se moldando para o corpo, né? Tamanho a centralidade disso, né? Começa a ter colher, aí tem roupa, aí tem tênis, aí tem chinelo, aí tem toalha que é mais ou menos do tamanho do corpo, tem travesseiro, pensa, tem travesseiro, tem vaso, privada, né? Aí vai surgindo as coisas todas, né? Então, como se o mundo todo fosse surgindo para se moldar a esse corpo. Mas aqui ele está dizendo que o corpo mesmo, no fundo ele é só um veículo, né? Ele diz mais, ele diz que é uma ilusão, mas ele está, num certo sentido, nos convidando a olhar para o corpo como se fosse um veículo, né? Algo que a gente entra como se fosse até a praia, né? Tirando aqueles que já moram na praia, mas a gente entra, vai até a praia, estaciona e sai, né? A gente entra para ir dentro e deixa, e segue, né? Então ele não é a sede completa, né? Ele é um veículo, o corpo é um veículo. Então, como olhar isso, né? Aí ele também vai dizer que a mente também está nessa categoria, porque a mente, ela também, ela é ilusória, né? Então ela também, no certo sentido, é só um veículo. A gente usa essa experiência de mente que a gente tem para poder ultrapassar ela, né? Poder olhar além dela mesma. Então ele vai sempre tirar um pouco a energia da gente ficar necessariamente apenas consertando a mente, mas para a gente olhar além dessa visão de tentar só consertar a mente. Ele é um pouco infinito, né? Até porque os pensamentos que a gente vê atravessando na mente, a gente não consegue segurar eles, né? Eles vêm, existem como uma nuvem e daqui a pouco eles vão. Como olhar isso? Então aqui ele está juntando essas visões com a própria experiência que a gente pode ter dentro da prática, né? Então ele vai dizer, aquilo que as pessoas comuns acreditam ser o corpo e a mente é ilusório como flores no céu. Devemos evitar acreditar que essas ilusões existem verdadeiramente. E com base nessa crença, realizar práticas devocionais e austeridades com o corpo, como se fosse absolutamente concreto e a gente não tivesse um distanciamento do corpo, né? Por isso que ele está aqui convidando a gente a fazer, né? Ou então simplesmente recitar sutras e dharanis e mantras com a boca, como se a gente fazendo aquilo resolvesse completamente, né? Aquilo é um barco, né? É um veículo. E contemplar as doutrinas com a mente. Como se a gente não contempla um pouco aqui e ali, a gente pensa, bom, estou fazendo o tema de casa, vou tirar 10, vou ser aprovado na iluminação. A gente tem um olhar
desses meio que vai pagando prestação em consórcio com a prática, né? A gente paga uma parcela e paga outra, a gente pensa, eu estou mais perto, estou quitando. E, então essa visão linear, né? Essa visão meu de ficar assim, se construindo de um jeito, ele vai tirando um pouco a força disso. Não que isso não tenha importância, mas o ponto central é atravessar isso. Então ele vai fazer essa ponte com o Sutra do Coração, que é a prática principal assim que a gente vai ter, né? É isso que os Sutras do Prajnaparamita tentam transmitir, quando eles ensinam que não há olho, ouvido, nariz, língua, tato e mente. Está lá no Sutra do Coração, né? De forma similar, o Sutra da Grande Coleção diz: a iluminação, ela não pode ser atingida pelo corpo. Então tem um corpo que chega na iluminação, né? Esse nosso corpo, isso é muito interessante. Esse nosso corpo aqui que a gente olha, ele não vai atingir a iluminação. Não está dentro do corpo. Mas é interessante porque a gente se pensa num caminho atingindo a iluminação com esse corpo. Esse é um paradoxo da coisa, né? Mas ele mesmo não vai. E nem pode ser atingido pela mente. Ou seja, a sensação interna que a gente tem em uma mente que é um pouco... assim, a gente não consegue pegar nela, né? Também não vai. Porque ambos, corpo e mente, eles são ilusões. O Sutra da Meditação de Contemplar os Budas diz: o Buda não pode ser atingido por meio da mente. E o Buda não pode ser atingido por meio da matéria. Ele também diz que o Buda não é atingido através do corpo e não é atingido através do conhecimento. Normalmente, as pessoas pensam que é por meio do olho que elas podem ver as formas, e que é em virtude do ouvido que elas podem ouvir o som, e que é por meio da mente que elas podem conhecer o Dharma supramundano. Isso aqui também é muito interessante. E, por exemplo, a gente... parte da contemplação do Prajnaparamita, isso que ele está dizendo, a gente fazer sempre um exercício de recuo. Então a gente tem a sensação que está vendo com os olhos, né? Mas no fundo a gente vai se dando conta que a gente vê com a mente, a gente não vê com o olho. O que vê mesmo é a mente, não é o olho. Então o que ouve não é o ouvido, é a mente. Porque a gente tem uma aparência na nossa frente, dependendo da informação que a nossa mente tiver, ela vê uma coisa, ela vê outra. E assim sucessivamente. Então, não é o olho que vê. Então aqui ele está, de novo, ele está recuando, né? Ele está recuando o lugar de onde a gente tem a experiência. Então, ele diz, normalmente as pessoas pensam que é por meio do olho que elas podem ver uma forma, que é em virtude do ouvido que elas podem ouvir o som, e que é por meio da mente que elas podem conhecer o Dharma supramundano. Assim acreditam elas. Se os olhos ficarem cegos, elas não poderão ver formas. Se os ouvidos ficarem surdos, elas não poderão ouvir sons. E se a mente ficar senil, elas não podem conceber o Dharma. Que poderão conceber o Dharma, né? É por causa de um único pensamento de apego delusório que surgem tais distinções entre ver e não ver, ouvir e não ouvir, compreender e não compreender. É só a gente lembrar dos sonhos à noite, né? Em que a gente vê as pessoas, a gente ouve, às vezes, conversas e assim por diante, né? E nada daquilo está vindo do corpo, está vindo dos sentidos físicos, né? Aí isso aqui, ele está explicando o Surangama, que é esse texto que o Lama tem superconexão, né? Aqui são trechos do Surangama que ele vai trazer. Então ele vai dizer assim, o Surangama, como evidência de que a percepção pode ocorrer até mesmo sem os 6 órgãos dos sentidos, isso era a grande discussão do Surangama, né? Falar das 8 consciências. Diz assim, Aniruddha, após perder a sua visão, que era um dos trechos do Surangama, né? O Aniruddha fica cego. E ainda cego, ele era capaz de ver os 3.000 mundos como se estivesse na palma da sua mão. O Pananda, embora tenha ficado surdo, era capaz de ouvir sons. E a deusa do Ganges, embora não tivesse nariz,
era capaz de sentir cheiros. Porque essas experiências, no fundo, elas são todas sutis. Eu tenho uma história que eu conto, né, de uma sogra que eu tive que ela uma vez eu cheguei na casa dela e ela estava de dieta, e ela eu acho que por estar de dieta estava com um pouco de fome. E aí ela me serviu uma sobremesa super boa, e ela serviu um monte, assim, eu vi aquilo, eh, transferido para mim, né. E ela me deu aquele quase balde, assim, de sobremesa com uma colher, sentou na minha frente e disse: "Prova para ver se não tá bom". Eu peguei uma colher, na hora que eu botei na boca, ela fechou os olhos, ela acompanhou direitinho, assim. Aí na hora que eu terminei, assim, eu engoli tudo, ela olhou e disse: "Não tá bom". Ela fez todo o trajeto direitinho. Ela quase que sentiu o cheiro, a textura, as fases daquilo descendo na garganta direitinho. É totalmente sutil a experiência. É isso que ele está dizendo. Só que a gente, dentro do Sansara, é como se tudo tivesse completamente dado dentro das coisas. Então é como se ele tivesse aqui desenraizando isso, né? Desenraizando. Aí ele fica usando esses exemplos. De forma que a prática, a conexão com o que ele vai chamar de prática genuína, é uma prática em onde esse processo a gente vê acontecer. Então aqui é como se ele estivesse unindo qualquer prática que a gente estiver fazendo de silêncio, de meditação, de recitar alguma coisa, com esse processo de lucidez diante das experiências, né. Ele vai convertendo tudo numa prática do Prajnaparamita, que é exatamente o que a gente faz no SEB, né. Já viu o Lama Santen, ele vai sempre andar nessa direção. E aqui ele usa o mesmo exemplo, inclusive do próprio Surangama, né. Então ele vai dizer: aí a deusa do Ganges, embora ela não tivesse nariz, não era um problema, ela era capaz de sentir os cheiros. Gavampati, ela podia sentir os sabores, embora a sua língua ela fosse anormal. Sunyata, o deus do espaço, ele era capaz de sentir, embora ele não tivesse um corpo. E Mahakasyapa havia eliminado as 6 consciências. No entanto, a sua compreensão era perfeita. Aí ele diz assim: aqueles que não têm familiaridade com esses ensinamentos, eles ficam surpresos ao ouvir que a verdadeira prática não depende das atividades do corpo, da boca ou da mente. Ou seja, como gerar lucidez, corpo, boca e mente, né? Isso que é a prática aqui que ele convida a gente a fazer. Esse é um trecho ainda que ficou da semana passada, né? Aí a gente vai ver o de hoje mesmo, né? Que é fresquinho. Pedro mandou hoje de manhã ainda. Que tem um título que é muito interessante para nós, né, porque é um título, ele remete a uma experiência que a gente se vê dentro, né, que é lutar, essa experiência sutil de lutar com uma sensação de esforço, né. Então, o Lama, ele lembra esse koan, né, do próprio mestre dele da época do Zen, né, que dizia que se a pessoa fizer esforço, ela não anda. E se ela não fizer esforço, ela também não anda. Então fica esse grande koan, né. Ou seja, se a gente só sabe fazer esforço, assim, só sabe ser a partir da força, não vai funcionar. Mas se a gente então simplesmente desistir, também não vai. Então é como se precisasse surgir uma intuição interna, uma inteligência interna de fazer isso acontecer. E aqui ele usa essa expressão que ele chama esforço do não esforço. É um pouco como a meditação da não meditação, né, para não deixar também a pessoa completamente sem nada. Esses trechinhos aqui são super curtos, mas são muito interessantes. Então, ele diz assim, a pergunta, né, a pergunta é assim: é dito nos ensinamentos Mahayana que em um único momento de lucidez, nós praticamos a contemplação das 3 verdades, e que o nosso e que em nosso próprio corpo nós realizamos as 3 práticas místicas.
Aqui é como se a gente tivesse os insights sobre o caminho, né? Sobre a verdade relativa, assim por diante. Uma vez que todas essas práticas envolvem o corpo e envolvem a mente, elas não seriam então desprovidas de qualquer valor? Aí ele diz assim: o budismo não rejeita nem mesmo o cultivo Hinayana, ou a acumulação gananciosa de mérito por meio da observância dos preceitos, e menos ainda as práticas profundas das escolas esotéricas com X e com S do Mahayana. Isso aqui é muito profundo. O budismo não rejeita o Hinayana, é óbvio. Ele não rejeita a acumulação gananciosa de mérito por meio da observância dos preceitos. Então, a gente, quando quer fazer tudo muito certo, muito correto, pode ser que tenha um sentido sutil, ganancioso de acumular mérito. Do tipo, eu quero acumular mérito, porque eu quero sair do samsara. Pode ser que tenha uma coisa dessas, né? Ele diz, o budismo não rejeita isso. Isso é tão bonito, porque às vezes a gente fica ouvindo ensinamentos mais abstratos e é como se a gente esquecesse essa parte, que é uma parte muito terra, né? Então ele diz isso, não, o budismo não exclui isso de jeito nenhum. Só que isso não significa, porém, que não haja distinção entre os diversos meios hábeis ou upaya utilizados no budismo para guiar os seres sencientes. Não significa que seja tudo igual. Assim, os métodos empregados pela escola Zen diferem daqueles utilizados pelas escolas doutrinárias, que são as escolas como se fossem baseadas no conhecimento, no currículo, né? Os portões do Dharma das escolas doutrinárias, filosóficas, vamos dizer assim, baseados na visão de que os seres sencientes e os Budas são separados, buscam guiar os primeiros até os últimos. É como se de saída a gente já tivesse numa paisagem nós e eles, né? Nós os seres, eles os Budas. Nós ferrados, eles salvos. Então tem uma dualidade, tem um abismo no meio, né? Aí é como se o caminho todo fosse uma, uma manobra no meio desse grande fosso, né? É muito difícil desse jeito. Então aqui ele vai trazer a experiência, aqui ele vai chamar de Zen, mas é como se fosse a experiência de um caminho direto, né? Como que é a experiência do caminho direto? Os portões do Dharma da escola Zen, porém, buscam levar os seres sencientes diretamente para a base da natureza original, que antecede a separação entre os seres sencientes e os Budas. Então, atravessar a vidya, né? Direto. O Zen, essa abordagem direta, não se envolve em práticas que dependam do corpo, da boca e do intelecto, e nem reconhece a contemplação dos três mistérios. Ponto. É curto. Então, é isso, é uma tentativa heróica de jogar a pessoa, de relembrar a pessoa dessa base da própria mente dela. E isso por si só já é a experiência búdica dentro dela, né? Para nós é quase estranho, porque a gente se pergunta, bom, mas o que eu faço com toda essa parafernália do caminho, né? Então é interessante, esse caminho direto, às vezes ele choca por causa disso também, né? A gente não sabe o que a gente faz com todo o budismo. Aí tem um parágrafozinho que acabou ficando mais para baixo, né? Ele diz assim: Senkan, é o terceiro patriarca do Zen, disse: utilizar a mente para buscar a mente. Não seria isso um grande erro? Um ancestral valoroso disse: onde não há esforço, é ali que todos os Budas se esforçam. Quase uma maneira de falar que eles se esforçam em permanecer. Como a gente olha de uma perspectiva que contempla essa visão direta, mas a gente também sabe que a gente precisa dos meios hábeis assim graduais, a gente vai fazer esses exercícios, né, que a gente vai chamar de associados ao Prajnaparamita, né, essas meditações de, bom, mas
Aonde que está a mente? A mente tem uma cor, a mente tem uma forma, de onde ela vem, para onde ela vai. A gente faz esses exercícios, eles são muito úteis, né? Eles são muito úteis, mas eles são apenas um lembrete, assim, é quase um post-it na parede para a gente se lembrar de alguma coisa, né? Então essa é a ideia. Sobe para ela ali. Ela quer ouvir também essa parte agora. Aí aqui tem esse título estranho, né? Que eu fiquei aqui, porque no inglês é exatamente essa palavra, né? O abstruso ensinamento da escola Zen. É uma palavra horrível, né? Porque a gente tem que quase falar no dicionário o que que quer dizer com isso, né? A gente, ninguém em sã consciência, no meio de uma conversa, usa essa palavra, né? Assim, a pessoa não vai escrever abstruso no WhatsApp, por exemplo, né? Não vai. Quem é que vai fazer isso? Tá conversando com alguém da família e vai dizer abstruso. Ninguém diz isso, né? E também, como no inglês estava assim, a tradução literal, né? Não dá para saber como é que é no japonês, né? Tem uma palavra que eu não gosto, mas o sentido é como se ela, na verdade, congregasse muitos diferentes sentidos, porque ela quer dizer, é obscuro, mas é mais do que obscuro, né? Porque é como se fosse algo que tu não consegue encaixar, na verdade, né? Tu não consegue ah, decidir, assim, com ah, como se fosse com muita objetividade como que as coisas são, porque vai sempre depender. Então, o abstruso ele é um pouco nesse sentido, né? Ou seja, tu não consegue definir de antemão, porque vai depender um pouco de como que aquilo andar na própria experiência, né? Então, o ensinamento do Zen é como se fosse um pouco escorregadio. A gente não consegue definir assim dois pontos. Aquilo parece que é sempre escorregadio, porque tu não pode responder de saída, né? Tu não consegue. Só que, tem várias, começa a surgir várias opções, né? Mas, por exemplo, incongruente parece que é uma crítica, né? Em que aquilo parece que é um pouco, tem um problema, né? Incongruente. E não é o sentido, é uma qualidade. Aqui ainda carrega tem essa conotação de ser uma virtude, vamos dizer assim, uma qualidade, em que tu não consegue delimitar, porque tu precisa deixar aberto, é necessário que fique aberto, né? Então tem essa qualidade também. Aí a pergunta é assim: se o esforço é o verdadeiro esforço, você diria que falta aos praticantes do Zen a mente que busca o caminho e que eles estão desperdiçando seu tempo? Nós aqui, no caso, né? Porque a gente tenta acordar de manhã para fazer prática, a gente tenta fazer um retiro aqui e ali, aí começa a doer, a gente tenta, não, vou ficar mais um pouquinho, não vou me mexer. Então a gente está ali no meio desse samsara também que surge, né? Um esforço, daí a gente fica na dúvida, mas será que eu não estou fazendo muito esforço? Aí daqui a pouco a gente começa a duvidar, não, mas eu acho que eu não estou fazendo esforço suficiente. Aí a gente fica ali fritando, né? A gente fica fritando, né? Aí vira assa de um lado, aí assa do outro, e a gente parece que se sente numa chapa ali, né? Então diz assim: você chamaria de praticantes do caminho aqueles que não gostam de aplicar suas mentes ao Buda Dharma? Ou aqueles que, se entregando às paixões mundanas, desperdiçam suas vidas em vão? Um antigo mestre disse: se você se esforça, você entra no caminho dos dois veículos. Se você negligencia o esforço, você cai para o reino dos seres ignorantes. Esse é o abstruso ensinamento da escola Zen. Porque como se eu quisesse dizer mesmo que o mais importante é a lucidez. Mais importante do que o esforço é a lucidez. Se tem esforço e não tem lucidez, mais ou menos, né?
Se não tem esforço e não tem lucidez, aí também não ajuda. Então, é como que a lucidez se encaixa dentro disso, né? Então é isso que ele quer tentar, a rota de saída dele, né? A questão é a lucidez, não é fazer esforço ou não fazer esforço, né? O quanto de lucidez aparece ali dentro. Então a gente, quando tiver numa dúvida dessas assim, né? Se tá com muito esforço ou pouco esforço, a gente pergunta, e a lucidez? Tô tendo lucidez? Não tô. O quanto que eu tô me aproximando da visão, eu não tô, né? Como fazer isso? Aí tem o último trecho de hoje, que é super bonito, que se chama A Indicação Direta da Natureza Original, que é a natureza primordial, a natureza de Buda, né? A indicação direta, né? Como fazer isso? Então tem essa pergunta. Se a escola Zen não se envolve na contemplação dos três mistérios, é como se fosse uma prática de analítica, né? Também uma prática que é relacionada ao caminho gradual, né? Então aqui é como se ele estivesse tentando escapar de um caminho gradual, devido à sua ênfase na base da natureza original, anterior à separação entre os seres sencientes e os Budas. É esse aqui que nós estamos buscando. A base da natureza original, anterior à separação entre os seres sencientes e os Budas. Isso é o que ele tenta nos arremessar. Porque é que desde eras passadas, estudantes da escola Zen, do Dharma, se engajaram na prática do Zazen e os bons professores tiveram o cuidado de explicar as formas corretas e incorretas de aplicar a mente na prática? Do tipo, bom, mas se é isso que nós temos que fazer, por que perder tempo com o resto, né? Por que perder tempo com o caminho? Um pouco essa pergunta dele. Aí ele usa um exemplo da literatura, literatura japonesa daquela época, né? Da forma que a literatura acontecia. Então ele diz assim, quando nós estamos escrevendo um poema, naquela época, né, ou compondo uma canção, é muito importante compreender primeiramente o tema. Se o tema do poema é a lua, por exemplo, pensar sobre flores não é de grande ajuda. Devemos empregar a mesma abordagem com o budismo. A natureza original de que o Zen fala é inerente em todos e é perfeita e completa em cada indivíduo. Não tem menos natureza de Buda nas pessoas ignorantes e não há mais natureza de Buda nos sábios. Isso aqui é sempre bom lembrar, né? Porque a gente esquece, né? Não tem mais é o menos em alguns, né? Se cada indivíduo, se você tomar a natureza original como o seu tema, ou seja, é isso, esse é o foco. Mas então você começar a pensar sobre si mesmo como uma pessoa deludida que precisa se engajar na prática com o propósito de atingir a iluminação, você estará se afastando do seu tema. Porque é como se a gente começasse a se reificar muito, né? A gente começa a contar os nossos problemas, a gente começa a contar os nossos karmas, a gente começa a contar as derrapadas, a gente começa a contar, a contabilizar, aí a gente vai criando algo gigantesco e não lembra mais o que a gente estava fazendo. Então é como se a gente ficasse, depois de um tempo, pode ser que a relação ela fique simplesmente um pouco utilitária, né? Bom, se eu me livrar desse karma aqui, se eu me livrar daquele karma ali, então é como se a gente entrasse dentro de uma floresta que a gente não consegue ver luz, assim, lá dentro direito, né? Então é um pouco isso que ele está criticando, né? Assim como uma pessoa que busca inspiração para um poema sobre a lua, ela não vai contemplar as flores, aqueles que têm os seus corações voltados para a natureza original não devem se prender ao conceito de si mesmos como seres limitados e buscar a iluminação no exterior.
Então, aqui é quase uma questão de autoestima, né? Então, se a gente ficar se vendo como um serzinho limitado, que tem muitos karmas e que tadinho, porque eu não sei há quanto tempo eu estou vindo, não vamos ter chance mesmo. Então, aqui é uma forma de como que a gente olha para si mesmo. Então, é bonito isso. Então, aqui ele está nos convidando a pensar grande, né? Pensar grande, aspirar grande, a se ver grande também. Não ficar se vendo pequeno. Assim, enquanto não tivermos experimentado claramente aquilo que é inerentemente completo em cada indivíduo, nós devemos abandonar todas as noções equivocadas que sustentam a distinção comum entre delusão e iluminação, e entre o que é o secular e o sagrado, porque a gente começa a ver tudo muito concreto, né? Então, isso aqui é sagrado. Aí a gente leva aquilo e bota em cima do altar. E o outro a gente diz, não, isso aqui é samsara. Aí aquilo a gente bota para baixo. Isso aqui é virtuoso, isso aqui não é, isso aqui é assim, isso aqui é assado. E a questão não é que isso não funcione causalmente, né? Isso tem uma função causal, mas aquilo não é absoluto. Não é absoluto. Certo e errado não são absolutos. Ao invés disso, nós devemos investigar diretamente por nós mesmos, ou sob orientação de um professor que vai nos convidar a gente a fazer a investigação por nós mesmos. É isso. O professor ele não vai substituir isso, né? Mas ele vai nos ajudar, ele vai dar uma mão. Como é que a gente faz? Mas vai voltar, né? É bom a gente lembrar disso. Isso não é igual a se engajar em práticas como a recitação de um mantra, Nembutsu ele fala aqui, né? Para obter o renascimento numa terra pura. Ou então recitar Dharanis, que são mantras também, para obter poderes sobrenaturais. Ou então se concentrar nas contemplações ensinadas nas escolas doutrinárias, para a compreensão dos princípios fundamentais. As pessoas que seguem tais práticas, elas perderam de vista o tema central, que é a realização da natureza original. Isso aqui é muito verdade, porque a gente encontra às vezes um pedaço do caminho que aquilo é tão grande, tem tanta coisa para fazer, a gente pensa, nossa, mas até eu terminar isso aqui, eu não sei onde é que vai ser isso, né? E tem tanta coisa para fazer, tem tanta prática, tanta acumulação e tanto ensinamento daqui e dali, que a gente pode então se tornar um expert daquilo, o que pode ser bom, mas pode ser que aquilo roube a mente grande de nós, porque a gente quer se tornar um expert naquela parte. Então aqui é como se ele tivesse um pouco nos alertando para a gente não ficar preso assim em pedaços do caminho, de lembrar que tem esse aspecto da natureza original. Esse é o que nós estamos mirando, né? Esse é o ponto central. Aí ele diz uma coisa muito bonita aqui agora, né? Isso aqui é um relato muito importante. Ele diz assim: examinando os caminhos dos antigos mestres para a iluminação, nós vemos que naqueles tempos ancestrais, veja que bonito isso que ele fala, até mesmo as pessoas que eram incapazes de atingir o despertar imediato, elas tinham uma fé tão intensa que elas nunca se perguntavam como que elas poderiam aplicar suas mentes de forma a se alinhar com a natureza original. Elas simplesmente faziam perguntas diretas. O que é o Buda? O que é o Zen? Qual é o verdadeiro significado do Buda Dharma? Por que Bodhidharma veio do Oeste? Qual é o lugar de onde surgem os Budas? As perguntas dos alunos eram diretas. Então as respostas dos professores também eram diretas. Essa sua mente é o Buda. A árvore do junípero no jardim. A montanha do leste anda sobre a água.
todas essas respostas apontavam diretamente para a natureza original e não tinham como propósito ser dispositivos usados para o treinamento. Então isso aqui é um conselho que ele nos dá, porque se a gente começa a fazer pergunta que dá muita volta, aquilo pode ser que a gente está perdendo um pouco de tempo, né? Se a gente está dando muita volta com as perguntas, porque isso é uma pergunta curta, direta, ela recebe uma resposta curta, direta, facilita, né? Tudo mais rápido. Tem outra coisa, aqui é como se a pergunta viesse do coração, né? Então vem uma pergunta de dentro, assim, né? Outra coisa é a gente começa a fazer uma pergunta e a gente, não, mas um amigo meu, né? Estava passando por um problema e era assim, aí a gente vai terceirizando aquilo e vai já criando um enredo, aí não vai funcionar, porque é como se a gente não se implicasse dentro da situação, né? Então essa situação em que aquilo vem de dentro, de maneira muito curta, objetiva, aquilo está queimando um pouco a pessoa por dentro. A resposta que vier, aquilo resolve. É como se fosse uma transmissão de experiência, né? Esse é o sentido. A despeito disso, os alunos incapazes de compreender esses apontamentos estudaram as palavras cabeça. É uma tradução literal. Eu pensei, será que eu boto palavra-chave, né? Mas não, mas tem um termo em japonês ali. Palavra cabeça, tem na nota de rodapé, é um termo que pode ser utilizado como um sinônimo de koan, mas que frequentemente indica um ponto, palavra ou frase fundamental em um koan, sobre o qual o estudante deve concentrar sua investigação, quando utiliza o koan durante a meditação. É a palavra cabeça. Então, a pessoa não consegue ter experiência direta, ela vai estudar alguma coisa, ela vai contemplar. Aí aqui, nesse caso, ele usa essa analogia do koan, né, das palavras cabeça, como se fossem um exercício para a pessoa ficar fazendo, indicado pelos mestres. E mergulharam nessas indicações diretas da natureza original por 1 ou 2 dias, 1 ou 2 meses, 5 ou 10 anos, ou mais. E assim a coisa anda, né? Mas basicamente a pessoa ganha algo para contemplar. E ela fica com aquilo até aquilo abrir, né? Embora esse período de investigação possa ser chamado de treinamento, ele não é igual ao cultivo realizado pelas escolas doutrinárias, em que os estágios de compreensão, prática e realização, eles são estabelecidos e diversos tipos de contemplação são realizados. Isso aqui é muito profundo, porque ele está trazendo uma abordagem do Dharma que é como se fosse uma abordagem muito intuitiva. É muito igual que o Lama usa. Porque tu não tem como, por exemplo, pré-determinar quanto tempo a pessoa precisa ficar fazendo uma certa contemplação, assim, né? Quanto tempo, quantas vezes eu devo fazer? Não tem como responder pela pessoa. Tu pode dizer, olha, fica fazendo aí, vai te observando, depois a gente conversa. É o máximo que a gente pode fazer. Mas não tem muito como botar numa planilha aquilo e cobrar depois da pessoa, porque você começa a fazer isso, é como se o processo sutil de observação da própria mente ou da experiência interna da pessoa ficasse enjaulado a ela ter que se enquadrar dentro de uma forma. Não vai funcionar, né? Ou seja, não tem um período, não tem um tempo, tu não consegue decidir isso, definir, né? Então ele diz 1 ou 2 dias, 1 ou 2 meses, 5 ou 10 anos, 5 ou 10 vidas, a gente não sabe. Mas a pessoa está exposta àquela radiação e ela fica ali, e aquilo vai produzindo a transformação. Por isso que ele diz que esse tipo de treinamento, ele não é igual ao cultivo realizado pelas escolas doutrinárias, em que a pessoa se matricula, aí num semestre ela faz isso, no outro ela faz aquele outro, aí no outro ela faz a outra coisa, em que aquilo está mais, um pouco mais burocrático, assim, né?
É por conta dessa diferença que a escola Zen, veja que bonito isso, né? Ela se refere a si mesma como uma transmissão separada, externa aos ensinamentos. Isso é uma das coisas mais bonitas que eu acho do livro. Porque a experiência da lucidez, ela é uma transmissão separada, externa aos ensinamentos. Porque a gente pode ter os ensinamentos e não acessar a lucidez. Então não está dentro das palavras, não está dentro dos livros. A pessoa lê, pode ser que a lucidez apareça, pode ser que não. Então ele prefere dizer que essa transmissão dessa experiência, tu não consegue dizer que ela vai vir por um somatório dos ensinamentos. Ela não vem por um somatório. Esquecendo-se disso, as pessoas hoje em dia perguntam aos professores como que elas devem aplicar suas mentes no treinamento. Alguns professores cedem. Com compaixão, eles cedem. Com a crença de que ao guiar os estudantes com o trabalho nos koans, eles podem levá-los à compreensão da natureza original, de forma bastante similar a como Nembutsu, né, o mantra esse, pode ser cantado com o propósito de renascer na Terra pura. Ou os Dharanis, eles podem ser recitados com o objetivo de adquirir poderes sobrenaturais. Como resultado, os alunos passam a discutir quais são as melhores atitudes em relação ao treinamento e a fazer julgamentos sobre os diversos ensinamentos dos professores, que aí começa um problema, porque começa a virar um samsara, né? Ah, mas aquele mestre ou aquela lama disse tal ensinamento, aquele outro disse tal, aquele lá parece mais elevado. A gente vai para aquele e exclui o outro. Aí começa a surgir o samsara do Dharma, né? Isso não é nada além de uma tagarelice superficial e mundana. Ele já racha, né? Já racha. É bonito, porque aqui ele está um pouco nos protegendo da vastidão que são os caminhos espirituais, né? No fundo, o que ele está fazendo é isso, né? Ele está nos vacinando contra a complexidade e a vastidão de se entrar dentro de um caminho, né? Porque aquilo pode ser muito vasto, muito grande, né? E a gente pode se distrair lá dentro, né? Pode se perder também. Então é isso, ele falou várias coisas aqui, né? E eu acho que tem uma coisa muito comovente em estar olhando esses ensinamentos assim, que vocês imaginem. Isso aqui é do ano 1300, né? Isso tem mais de 700 anos. Vocês imaginem o tanto de revolução que não aconteceu no mundo nesse período, né? E ainda assim, é como se isso seguisse vivo, né? Ou seja, é um samsara grande, assim, que a gente vê surgindo e ressurgindo e acontecendo, né? E essa dimensão profunda, ela segue a viva, né? Quase lunática, né? No meio das urgências do samsara, mas ao mesmo tempo muito conectada porque muito profunda dentro da dimensão do samsara, como a gente experimenta ele. É muito incrível isso aqui, ainda está vivo. Então é isso. Esse é o texto. Henrique, Oi, Norini. oi, querido. Bom, o que Bom, eu acho interessante, né, que o Mundo Sozek sempre traz de alguma forma, é tudo tão atual, porque essa busca, né, que a gente tem, o próprio encantamento, quando você encontra o Dharma, e aí você começa a descobrir várias formas, várias práticas, vários mestres, vários não sei o quê, que eu acho que assim, para a gente, de repente, veio de uma
formas, assim, chuva, né? Choveu de Dharma de todas as formas. E aí você tem, eu me lembro que há muitos anos atrás eu comecei assim, então, o que que é melhor, qual a prática, qual isso, qual não sei o quê. Tem uma defesa aqui de um lado da gente, diz assim, então, é como se você não tem uma fórmula, né? Você não tem, como é que eu faço? Não é matemática. Então, assim, por um lado é muito livre, é tão livre que você se perde. E, ao mesmo tempo, se você respirar e deixar decantar só, você já está bem. Então, É, eu acho que essa coisa fácil e difícil, né? Nem certo, nem errado, nem fácil, nem difícil, né? É isso que é a questão que ele fica pontuando, né? O tempo todo. ele vai. É como se ele trouxesse um controle de qualidade. Na época daquele contexto histórico que o Dharma no Japão estava começando a se estruturar, tinham muitas linhagens, mas principalmente tinham muitas ah, experiências espirituais surgindo naquela época do Japão, né? Então tinham as tradições como a dele, né, do Zen, que é uma tradição Dzogchen, assim, dentro daquela cultura, que convivia com tradições profundamente xamânicas, né, do Japão da época, né? E com tradições budistas que tinham visões um pouco diferentes, né? Essa tradição do Nembutsu, que ele vai falar também, a pessoa aspira a renascer numa terra pura. Então essa é a prática principal, tu renascer na terra pura do Buda Amitabha. Então aquilo convivia, tinha um Vajrayana shintoísta, vamos dizer assim, dentro do Japão também. Então tinha um budismo Vajrayana lá dentro, tinham muitas formas, expressões espirituais acontecendo. E ele com certeza devia estar vendo as pessoas entrando ali e tentando se dar bem, as pessoas tentando fazer aquilo acontecer. Né? Como é que eu entro nisso e fico bom aqui, sou um bom praticante disso, e como é que eu atinjo uma realização aqui, mas como se tivesse um javali muito forte, um galo muito forte, uma cobra ali também, sempre de prontidão, e ele tivesse vendo o materialismo espiritual se infiltrando por dentro de uma maneira que tem uma aparência de estar dando certo naquele caminho, por outro lado, ele se dando conta que estava se esquecendo do ponto central, que é despertar. Como não esquecer que o ponto principal é a gente despertar, né? É a gente retornar para isso que ele vai chamar um momento antes dos Budas e dos seres sencientes se dividirem. É uma forma dele falar de avidya, né? Da dualidade. É como a gente se dá conta disso, né? Então ele não está invalidando as tradições espirituais, as formas de caminho, o próprio caminho gradual, mas é como se ele tivesse assim um pouco nervoso da gente acordar e não esquecer disso, né? Do ponto principal. A gente pode voltar a fazer a prática que a gente está fazendo, não importa ela qual seja, né? Mas a gente não esquecer disso. Por isso que o nome do livro é tão bonito, né? É Diálogos em um Sonho, porque é como se o contexto fosse isso. Nós estamos no meio de um sonho, mesmo agora. A gente só tem que se dar conta disso, né? Então ele vem ser um controle de qualidade, assim, dessa forma muito direta, assim, de a gente não se atrapalhar dentro do caminho, né? A gente não se atrapalhar, não esquecer o que a gente está fazendo, para onde a gente está andando, né? A gente não está andando em direção de ser bons budistas e de a gente fazer tudo certo e os outros estão todos errados e a gente saber todos os mantras. Isso que está o tempo todo nos lembrando da natureza original. Natureza original. O tempo todo, né? Então é bonito, porque é como se o fato do livro ser, vamos dizer, longo, é como se desse tempo dos muitos pedaços dos caminhos serem confrontados com a visão da natureza original. Dá tempo de fazer isso, né? Os mantras, depois a ânsia dentro de um retiro, ou a ânsia no caminho, ou os mantras, a gente vai dar tempo de passar por tudo isso, né? Relação com os professores e professoras. Ele vai pegando cada pedaço e arremessando para a natureza original, né? Ele vai fazendo isso.
Isso é legal, né? Porque você não fica assim, não tem aquela busca do caminho certo. Não tem o É, caminho. Então, na hora que você não tem, fica de alguma forma livre, né? Então, é isso que eu acho que ele vai saltando o tempo todo. É muito legal. Obrigada. é. Não, e pra gente hoje, é só a gente ver as redes sociais, é muito louco, né? Porque é completamente maravilhoso que a gente, sei lá, abre o Instagram e tem a foto do Diogo Tshentse Rinpoche com algum ensinamento dele, aí na sequência já tá o Dalai Lama e tem um ensinamento do Dalai Lama. É maravilhoso isso. Maravilhoso que a gente consiga tornar isso, né? Só que ao mesmo tempo, aquilo é muito fugidio, né? A gente piscou, já rolou ali, o algoritmo já rolou, a gente já não viu mais. A gente não sabe o que vem na sequência, né? Aí é como se não desse tempo daquilo decantar de verdade, né? Aí daqui a pouco já vem uma outra coisa, tem lá um anúncio de um retiro, não sei o quê. Aí daqui a pouco tem um livro agora que acabaram de lançar, a gente vê. Aí aquilo vai vindo na sequência, né? E a gente no meio daquilo tudo, daquele fogo cruzado, né? De informações e de estímulos também, né? E aí a gente começa, puxa, mas isso aqui eu ainda não fiz, aquele ali eu não li, puxa, mas o que que ele falou aqui? E aí a gente começa com nossa identidade de praticante, começa ali dentro a se debater com aquele samsara, né? Puxa, mas eu acho que eu deveria fazer isso aqui. Aí daqui a pouco o post seguinte já tem uma coisa que parece que é mais profunda ainda, a gente corre para o post seguinte. E aí a gente vai ficando ali. E o tempo vai passando, talvez, né? Talvez não, o tempo vai passando. Então é como se ele aqui nos acordasse, né? Nós estamos fazendo, estamos nessa direção, né? Ele ajuda um pouco a desidratar o samsara do caminho espiritual, né? Já que nós estamos fazendo propaganda, né? Final de semana tem retiro com lama. Desde tudo, se tudo der certo, vai ser desde Florianópolis. A gente não sabe, né? Acho que vão liberar as estradas até lá. Mas vai ter retiro esse fim de semana. Então, daqui a pouco a gente bota ali bota o post também. Oi, Tamara. Oi, Henrique. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Posso falar uma coisa que eu pensei? Por favor. É sobre o esforço do não esforço. Uhum. Aí você disse que o importante é a lucidez, não o esforço em si, né? Mas aí você fez um comentário assim, né? Que sem esforço e sem lucidez, normalmente não dá em nada. E com esforço e sem lucidez é mais ou menos, né? Mas o que importa é a lucidez. Aí, assim, como a gente não tem lucidez, pelo menos Faz eu não como, tenho. né? Então eu acho que a gente precisa do esforço, né? Não tem como ficar É. sem ele, porque é melhor com esforço do que sem esforço. É. Mas aí eu pensei no esforço, que assim, o esforço ele pode ser um esforço por amor, ou ele pode ser por obrigação. Se Uhum. ele for por obrigação, aí eu acho que com o tempo ele vai minguando, a gente cansa e não consegue se esforçar por muito tempo, Uhum. né? Eu acho que quando o esforço ele se depara com o não resultado, aí ele gera tristeza, decepção e aí a gente acaba desistindo, assim, não dá certo, né? E aí, quando a gente tem amor, mas aí a gente se depara com o não resultado, quando o amor encontra o sofrimento, ele vira compaixão, não vira? Uhum. Aí eu acho que essa compaixão, ela gera energia de ultrapassar esse sofrimento, né? E então aí eu acho que o esforço, ele não acaba, ele persiste, né? E aí pode até ter uma alegria por imaginar que você pode superar esse sofrimento. Uhum. E aí você pode ter, talvez, paciência. E aí, se você tiver paciência dessa energia, aí uma hora eu imagino que a lucidez chegue. Eu imaginei Uhum. isso. Uhum.
Aí, então eu penso assim, enquanto a gente não tem a lucidez, é importante a gente investir nas práticas que gerem amor, tipo o metabáfono, né? E aí, a outra coisa também é que ele falou também, peraí, deixa eu lembrar o que ele falou. Que a gente tem que se ater à natureza original e não se prender ao conceito de si mesmo como seres limitados. Então, pensando nessa questão do amor, quando a gente ficar decepcionado com a gente mesmo, a gente tem que lembrar que a gente tem vários limites e vários problemas, mas porque a gente não é o todo, a gente é só um pedaço. Então, a gente vai ter limites mesmo. Só que se a gente juntar com os outros pedaços, que são os outros seres, aí sim a gente fica ilimitado. Aí talvez isso ajude, assim, a não perder a energia. Porque aí ele falou que onde não há esforço, é lá que os Budas se esforçam. Que os Bodhisattvas vão aonde tem o sofrimento, que é para poder diminuir o sofrimento. Eu achei que pudesse ser isso. Não é que os Budas estão aposentados e os Bodhisattvas estão na ativa, né? Não tem essa distinção, né? Tem que defender os Budas agora, né? Mas é como se eles tivessem... vamos supor, é a gente dentro de casa, a gente não tem que fazer esforço para saber onde é que estão as coisas, né? Então a gente sabe onde é que estão as coisas. Onde é que está a escova de dente? Tá ali. Onde é que está a toalha? A toalha tá ali. Então a gente sabe, tem essa sensação de tô em casa e tem um relaxamento, não tem um esforço. A gente está em outro lugar, onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Aí tem um esforço de tentar entender, né? Não precisa, a gente já entendeu, né? Agora, a questão do esforço, mesmo do amor e da compaixão, se não tiver isso que se chama de sabedoria, que é prajna, não vai funcionar, sabe? Isso é o Dalai Lama que fala. Porque é bem o que acontece, muitas vezes é só uma questão de tempo, é o amor, a compaixão cansar. Porque a gente perde um pouco a paciência. Porque a gente começa, a gente tá amando a pessoa, tá tendo compaixão, uma coisa assim, né? Mas se aquilo não tem sabedoria dentro, a gente está vendo aquilo de uma maneira completamente dual, assim, separada. Eu sou essa pessoa assim, aquela pessoa é aquela pessoa lá. Então, tá tudo muito dado, assim, tudo muito concreto, né? Quando a gente vê as coisas desse jeito e está fazendo um movimento em direção à pessoa, a gente talvez não suspeite, mas a gente tem uma ampulheta em algum lugar da mente escondida, assim, que tem um tempinho que a gente está dando para ela mudar, ou para ela dar uma melhorada. Ou um tempinho que a gente está dando para a gente mesmo seguir dando aquele apoio. E aquela areiazinha está caindo ali, aquela ampulheta está caindo. E aí tem uma hora em que a gente vai... É tipo, vai gastando a gasolina, uma hora a gente vai... E aí agora? Então pode ser que vire amargor em algum momento, né? Pode ser que vire qualquer coisa. Por isso que a gente não deixar de fazer essas práticas como ele está propondo aqui, que parecem meio secas, né? Mas elas são as que vão nos salvar no fim, porque elas vão tirar a experiência das coisas serem completamente concretas, assim, absolutas. Porque se a gente vai praticar amor e compaixão e está vendo tudo como concreto e absoluto, aquilo no início parece que funciona realmente. Mas é como se não tivesse poder de atravessar o samsara, sabe? Vai precisar unir, assim, com esse aspecto de sabedoria que ele chama, né? Eu acho que, não sei se estou errada, mas parece que um não vive sem o outro. Porque eu acho que o amor precisa de sabedoria para se manter, senão uma hora ele mingua, que nem você falou. Mas a sabedoria também não existe sem amor. Se você não tem amor, você não vai chegar na sabedoria nunca, eu acho. Não, com certeza. E por exemplo, a gente vai botando
ênfase nesse aspecto, né, de uma maneira assim, não teórica, mas a partir da experiência, é natural que a gente comece a se compadecer por nós mesmos e pelos seres, porque a gente vê, nossa, mas é só isso, e ao mesmo tempo como é fácil esquecer disso, e aí a gente vai perdoando, começa a acontecer uma coisa dessas, né, porque é dificílimo manter a lembrança disso, assim, na experiência, né. Então, aquilo vai naturalmente amolecendo e produzindo o afloramento dessas qualidades, né. E aí é como se elas fossem surgindo meio que espontaneamente, não tanto por treinamento, né, ou por lembrança, mas é como se fosse esse aprofundamento de prajna fosse, desbloqueando isso, sabe. Essa é a ideia. Tá certo, obrigada. Nada. E o rapaz lá do acidente, como é que ficou? Eu acho que ele tá bem, né? Eu falei com ele para saber se ele tinha tido alguma lesão, mas ele só teve escoriações leves. E aí ele estava preocupado com a moto, né? Mas aí eu já acionei o seguro para pagar a moto dele e aí ele não falou mais comigo, então eu acho que ele tá bem, né? Já tá providenciando. Tá certo, que bom. Mas você sabe que eu fiquei pensando muito nessas coisas, né? Eu tinha falado com. Posso falar um pouquinho? Já que você me perguntou, aí eu quero desabafar. Eu tinha conversado com o Lama num domingo, feito uma pergunta para ele, né? E aí ele ia falar para eu esperar até quarta-feira, que foi o dia do acidente, mas aí ele Eu acabou lembro. acabou deixando eu perguntar domingo. E ele até brincou que, tipo, vai que eu morresse antes, né? E aí eu tive acidente na quarta-feira e até então eu nem tinha cogitado a hipótese de eu morrer, porque, tipo assim, eu não me machuquei, né? Eu fiquei mais assustada com ele. Mas depois eu fiquei pensando, o acidente foi bem do meu lado, assim, pegou no farol do meu carro e o menino voou da moto. Se fosse um pouquinho mais, assim, se eu tivesse inclinado um pouquinho mais o carro, se ele tivesse vindo mais rápido, pode ser que ele entrasse no vidro e a cabeça dele batesse na minha e os dois morressem na hora, eu acho. Eu acho que não seria impossível. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Olha só, né? Aí quando eu penso, né, nas tragédias que podiam ter acontecido, eu me entristeço. E quando eu penso que nada aconteceu, eu fico feliz e me sinto privilegiada. Mas aí eu pensei assim também, nossa, meu, mas se eu ainda não morri, deve ter um motivo, né? Então, aí eu fiquei pensando assim, tomara que eu saiba usar isso de uma forma boa para as pessoas, né? Que seja algo maior do que eu, que nem ele falou aí, para a gente lembrar da natureza, que eu não sei o que é, mas enfim, que ela se manifeste, né? Uhum, uhum. Aí é isso. Legal. Não, foi dos males o menor, né? Ainda bem que deu tudo certo. Que bom, que bom. Obrigada, gente. Obrigado, Tamara. Então tá, gente. A gente vai fazer dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lutou ring luche zan sa sum cha par peldro jo so nan wan dan mi drau do sung de show.